1 Tessalonicenses capítulo 2, do verso 13 ao verso 20, que diz assim a palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do verso 13. Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebeste não como palavra de homens, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que na Judéia estão em Jesus Cristo, porquanto também padeceste de vossos próprios concidadãos o mesmo que os judeus lhe fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens. E nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados, mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Pelo que bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nolo impediu. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. Pai querido, a Tua palavra foi lida, Pai. Aplica a Tua palavra em nossas vidas e nossos corações. Nos ajuda, nos ensina e nos abençoa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, Paulo escrevendo a essa igreja de Tessalônica, né? Essa igreja que Paulo teve o privilégio de fundar. E ele agora escrevendo, ele fala exatamente sobre o que havia acontecido com os cristãos daquela igreja. E você pega o capítulo 1, versículo 5 e 6 e 7, você vai ver o que aconteceu com esses cristãos de Tessalônica. Capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículos 5, 6 e 7. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder no Espírito Santo, e muita certeza, como bem sabeis, que fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor Jesus, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. De maneira que foste exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia. E porque a palavra vos soou, porque por vós soou a palavra do Senhor, e não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou. Então essa igreja, houve um trabalhar de Deus sobrenatural. E quando você começa a estudar, nós vemos aqui no capítulo 1, versículo 10, que eles já esperavam a volta do Senhor para aquela época. E nós vimos no capítulo 2, versículo 12, você vai ver aqui, que no versículo 12, Paulo fala, para que vos conduzis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino de glória. Já falando também que a igreja estava preparada para a vinda do Senhor. E eu quero nesta noite, com a ajuda de Deus, meditar com os irmãos como age e reage os verdadeiros cristãos. Porque essa igreja é um exemplo, irmãos, é modelo. Tem tantas igrejas aí, a igreja na Odisseia, né? Na igreja de Filadélfia, né? Que é a igreja do amor, do Apocalipse, a igreja disso, daquilo. Mas a igreja de Tessalônica é um dos grandes exemplos das igrejas do Novo Testamento, se não for o maior exemplo
de cristãos convertidos, que passaram a trabalhar, que passaram a fazer coisas importantes para o reino de Deus. E aqui no versículo 13, Paulo agora escrevendo, ele vai nos ensinar aqui uma coisa muito importante, que ele diz assim: pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebeste não com palavras de homens, mas segundo é na verdade como palavra de Deus, a qual também opera em vós o que creste. O que eu aprendo com isso, irmãos? Como reagem os verdadeiros servos de Cristo? Primeiro, as pessoas quando recebem a palavra de Deus, como palavra de Deus realmente em seu coração, reconhecem que o Evangelho não são apenas palavras humanas, não são palavras humanas. Deus usa o ser humano, porque Pedro dá a entender que os anjos desejavam pregar o Evangelho, mas Deus não permitiu, porque se os anjos fossem pregar o Evangelho, meu irmão, não aceitou, vai ser consumido pelo fogo. Então Deus deixou por conta do ser humano, homens e mulheres, pregar o Evangelho. Então a pessoa reconhece que o Evangelho não são apenas palavras humanas, mas a palavra de Deus, como Paulo fala. E a igreja tessalônica, ela recebeu a pregação de Paulo realmente como palavra de Deus. Só que tinha os adversários, e como nós temos hoje também. Porque todo mundo diz que prega a palavra de Deus, mas não é verdade, irmãos, não é verdade. As pessoas usam a Bíblia, mas não pregam a palavra. Elas desfrutam da palavra de Deus, essa é a verdade. Essa é a verdade. Eu estava lendo Zacarias, terminei de ler hoje o livro de Zacarias, do Velho Testamento. Terminei, já comecei em Gênesis lá, terminei hoje Zacarias, comecei em outubro do ano passado, que o ano passado li a Bíblia toda, depois de outubro comecei outra vez. Então eu terminei, e o capítulo 11 de Zacarias, o que Deus fala dos pastores, irmãos, eu fiquei parado pensando, falei, meu Deus, será que os pastores lê aquilo que está escrito lá? Você já leu Zacarias? Não, você não leu. Abra Zacarias capítulo 11 para você entender o que eu quero compartilhar com você nesta noite. Zacarias capítulo 11. Aleluia. A partir do versículo 7, para nós não perdermos muito tempo, que eu quero compartilhar com você sobre esse texto. Zacarias capítulo 11, verso 7. E eu apacentarei as ovelhas da matança, as pobres ovelhas do rebanho, e tomei para mim 2 varas, a uma chamei suavidade, e a outra chamei laços de apacentar as ovelhas. Outra tradução diz, chamei graça, e a outra favor. Versículo 8. E destruí os 3 pastores no mês, porque se angustiou deles a minha alma, e também a sua alma teve fastio de mim. Olha só, Deus destruiu os pastores, porque os pastores se angustiaram com Deus, e Deus se angustiou com eles, então Deus destruiu. Ninguém pode com Deus, não adianta querer contender com Deus. Versículo 9, e eu disse, não vos apacentarei mais, o que morrer, morra, e o que for destruído seja, e as que restarem como cada uma a carne da sua companheira. E tomei a minha vara suavidade e a quebrei para desfazer o meu concerto que tinha estabelecido com todos estes povos. E foi quebrado naquele dia, e conheceram assim os pobres do rebanho que me aguardavam, que isto era a palavra do Senhor. E eu disse, se parece bem aos vossos olhos, dá-me o que me é devido, e se não deixá-lo. E pesaram o meu salário 30 moedas de prata, falando da traição de Judas no Senhor Jesus Cristo. E agora versículo 13, o Senhor pois me disse, arroja isto ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles, e tomei as 30 moedas de prata, e arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Então quebrei a minha segunda vara laços, para romper a irmandade entre Judá e Israel. Deus está falando com o povo de Israel, falou assim, olha, vocês não foram fiel comigo, eu não vou ser fiel com vocês. Lembra que nós estamos falando sobre a justiça retributiva de Deus. Por que Paulo
faz tanto elogio a essa igreja? Porque essa igreja havia se convertido realmente, os cristãos tinham nascido de novo, e agora eles estavam esperando ansiosamente a vinda do Senhor. Então existe uma recompensa. Se nós formos fiéis, o Senhor permanece fiel. Se nós não formos fiéis, irmãos, não tem essa que é pastor, que é obreiro, não, Deus não tem compromisso com quem não é fiel com Ele. Deus não tem compromisso. Deus tem compromisso com quem é fiel. Então nesse versículo 13, outra coisa que eu aprendo, aos cristãos como reagem os verdadeiros servos de Deus, reconhecem a revelação divina do Evangelho por meio da fé. A Bíblia diz que pela graça sois salvos por meio da fé. A fé é um dom de Deus. Nós recebemos a palavra como palavra de Deus por meio da fé, porque a fé vem através do Espírito Santo para iluminar a nossa consciência, para vermos que a palavra de Deus é a verdade e que nós, seres humanos, necessitamos da palavra de Deus para termos a vida eterna. O sacrifício de Cristo foi feito, Cristo fez tudo em favor de nós, mas deixou a sua palavra como testemunho. Porque o pacto da nova aliança está aqui, ó, a nova aliança, no pão simbolizando o corpo do Senhor e o cálice simbolizando o sangue do Senhor. O pacto da nova aliança, o novo evangelho, o novo testamento, a nova aliança em Deus com Cristo. Então nós reconhecemos que a palavra de Deus é verdadeira, que a pregação é verdadeira, e recebemos a palavra não com palavra de homem, mas com palavra de Deus para a nossa vida. Irmãos, a pior coisa que tem é quando a pessoa duvida da palavra de Deus. Eu estava ouvindo um testemunho de um pastor, e ele dizendo que ele foi convidado, ou ele convidou os irmãos para ir a um certo culto, que ele não queria ir lá sozinho. E chegou lá, e culto começou, e o pessoal canta, aquela coisa toda. Aí o pregador foi pregar, começou a pregar, e ele falou assim: nossa, que pregador é fraco. Aí disse que 3 outros pastores foram com ele e falaram assim: rapaz, como Deus falou comigo. Como Deus falou comigo. Sabe, Deus falou comigo. Falei, mas como é que Deus falou com você? O que o pastor pregou? O que ele pregou? Você não viu o que ele falou? Ele não falou que lá no meio tinha ladrão? Eu sou um ladrão, porque eu estou roubando o dízimo do Senhor. Falei, rapaz, ele ficou olhando para o irmão e falou assim: não estou entendendo nada, né? Aí o outro falou assim: rapaz, quando ele falou assim, olha para o teu irmão e disse que ele é lindo, que ele é bonito. O irmão olhou para mim e eu não vi o irmão, eu vi Jesus. E Jesus falou para mim: você é lindo, você é bonito. Irmãos, a palavra de Deus não é a palavra de homem. Quando você está ministrando a palavra de Deus pelo Espírito de Deus, Deus age através da sua palavra. O Espírito Santo que inspirou a Bíblia, ele age através da pregação. É por isso que muitas pessoas não gostam da pregação, porque a palavra de Deus fala com o nosso interior, fala no nosso coração. A Bíblia diz que ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, que ela divide juntas e medulas, e é apta para discernir o pensamento, o que você está pensando, a palavra diz para você. Olha só que situação. Como é que eu vou fugir disso? Então, como reagem os verdadeiros cristãos? Recebem a palavra com verdade de Deus para nosso dia a dia. É Deus falando comigo, eu tenho que receber essa palavra, porque eu estou sendo orientado por essa palavra para viver a palavra de Deus aqui neste mundo. Outra coisa, irmão, segundo lugar, como agem os servos imitadores da igreja de Deus? Os servos são imitadores da igreja de Deus. Versículo 14 a seguir, Paulo fala assim, ó: porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judéia estão em Jesus Cristo. Porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhe fizeram e a eles.
os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens. E os impede de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados, mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Bom, o que eu aprendo nesses 3 versículos? No versículo 14, os cristãos em todas as épocas sofrem por amor a Cristo. Os cristãos de Tessalônica se converteram, a igreja avivada, a igreja pregando, sendo notícia para o mundo todo, mas veio a perseguição. Quando você quer ser um cristão verdadeiro, você vai ser perseguido. Você vai ser perseguido. Sua família não vai te aceitar, não vai te aceitar. Os seus amigos não vão te aceitar, porque você faz a diferença. Eu já sofri isso, irmãos, eu sei o que é isso. No seu trabalho você vai ter problema. Os cristãos em todas as épocas sofrem por amor a Cristo. Que mais eu aprendo nesse 14? Os cristãos vivem uma guerra espiritual neste mundo. Nós vivemos uma batalha espiritual cotidiana. Você já levanta de manhã, pela graça de Deus, mas quando você levanta, que você sai na rua, você já está numa guerra. Porque você é um representante do reino de Deus aqui na terra. E você sofre esses ataques invisíveis do nosso adversário sobre a nossa vida. O que mais eu aprendo aqui no versículo 15 agora? Os quais também mataram o Senhor Jesus Cristo. Os judeus haviam matado o Senhor Jesus Cristo e queriam eliminar também os tessalonicenses. Irmãos, se não fosse o nosso bondoso Deus, não existiria mais Bíblia e nem igreja. Mas como o Senhor Jesus Cristo, que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, nós estamos aqui por causa dessa palavra do Senhor Jesus Cristo. Porque se o capeta pudesse acabar com todos os crentes e acabar com as igrejas, já tinha acabado faz tempo. Olha aí os partidos políticos aí, que tem vários. Qual é o maior interesse deles? Acabar com os cristãos e acabar com a igreja, acabar com a família. Porque a igreja eu já ouvi isso aí de uma pessoa dizer, a igreja é a peste que incentiva a família. Para eles, nós somos a peste que incentiva a família, não sabendo eles que a peste são eles. Irmãos, nós vivemos num mundo cercado por adversários invisíveis, que usam as pessoas, e mais uma vez eu volto a dizer, se Deus permitisse, não existiria mais igreja, não existiria mais nenhum cristão. Outra coisa que eu aprendo aqui nesse versículo 15, irmãos, nosso adversário é contrário a todos os cristãos. Eu nunca vi um ser humano ser tão maltratado. Vou usar uma expressão aqui, como o coitado do nosso presidente, só porque ele falou que é crente. Mas todo mundo desce o pô. Eu sei que ele fala um monte de coisa, deveria falar. Eu já cansei de falar, eu vou falar agora no YouTube, porque quem sabe chega ao ouvido dele. Leia Provérbios 10, 19, presidente. Aí você vai ficar mais inteirado do assunto. Você lê Provérbios 10, 19, você vai ter um padrão mais criterioso nas palavras. Porque Provérbios 10, 19, Salomão diz assim, o sábio modera os seus lábios. Sábio modera os seus lábios, né? Toma muito cuidado com o que você fala. Então o que a gente aprende com isso? Olha, o adversário de todos os cristãos. O que mais eu aprendo aqui, irmãos? Nesse versículo 16 agora. Nós cristãos temos um terrível adversário na propagação do evangelho. Verso 16. E nos impede de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados, mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Mas irmãos, eu estava vendo isso aqui, e existe uma permissão de Deus para as pessoas tentar impedir o evangelho, a pregação do evangelho, e impedir a ação da igreja, mas é Deus deixando as pessoas amontoarem brasas sobre as suas cabeças.
É acrescentar pecado sobre a vida delas. Está no seu livro, está na sua Bíblia aí. Versículo 16 aí, ó. E nos impede de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida dos seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Lembra quando Deus chamou Abraão? Falou: Abraão, essa terra será tua, você vai ser escravo 400 anos. Depois eu vou dar para você. Porque ainda Abraão não encheu ainda a medida dos amorreus e dos fariseus e dos jebuseus, ainda não completou a maldade deles. Eles têm muita coisa ruim para fazer ainda. Deus permite que as pessoas persigam a igreja, mas para a sua própria condenação, para acrescentar pecado sobre pecado. Deus permite que os ímpios acumulem seus pecados até o limite da ira. Está aqui o versículo 16. Até o limite da ira. Porque no dia que chegar o limite da ira, aí Deus vai agir. E meu irmão, como lemos lá em Zacarias capítulo 11, os pastores comeram a carne da ovelha, venderam a lã, tiraram o leite, roeram os ossos, mas chegou o momento do acerto de conta. Ninguém pensa nisso. A justiça retributiva de Deus. O que o homem semear, isso também se fará. Não adianta fugir, irmãos. Não adianta querer fugir dessa realidade, porque essa é a grande verdade. Outra coisa, irmãos, nosso sofrimento é o resultado de representarmos Cristo nesse mundo. Você é o representante de Cristo nesse mundo. Você sabe que, porque Paulo fala que nós somos embaixador. O que é embaixador? Representante. Vai o embaixador do Brasil lá para qualquer país lá. Ele é o representante do Brasil lá. Agora, se acontecer alguma coisa entre o Brasil e aquele país lá, quem vai sofrer lá? O embaixador, o representante. Por que nós somos perseguidos? Porque nós somos representantes de Deus, representantes de Cristo, e estamos num país estrangeiro. Porque a Bíblia fala que nós somos estrangeiros e peregrinos nesse mundo. Nós não somos desse mundo. Nós nascemos nesse mundo, vivemos nesse mundo, mas não convivemos com este mundo. Somos estrangeiros. A nossa pátria é Jerusalém celestial, que vai um dia descer do céu para habitarmos eternamente com o Senhor. Ah, pastor, não vamos defender a pátria. Vamos defender a pátria. Opa, vamos. É o nosso Brasil, vamos defender. Mas a nossa pátria celestial, nós temos que defender mais ainda. O que mais eu aprendo aqui nesse versículo 16, irmãos? Nós cristãos vivemos para agradar a Deus e não ao mundo. Quando o cristão começa a viver para agradar a Deus e não agradar ao mundo, irmãos, aí ele vai ter problema seríssimo na sua vida. Como reagem os verdadeiros servos da igreja de Cristo? Versículo 17. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por algum momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. O que eu aprendo aqui, irmãos? Podemos ser privados dos bens comuns, mas não do coração. Paulo foi privado de ver os cristãos, mas o coração dele estava com aqueles crentes lá. A mesma coisa somos nós, irmãos. Podemos até um dia não ir à igreja, mas o nosso coração está no desejo de ir ao culto, de ir à igreja. Quando não existe esse desejo, alguma coisa está errada comigo, não é com a igreja, é comigo. Podemos ser privados dos bens comuns, mas não do coração. Podemos ser privados pelos desafios da vida, mas não do coração. Paulo foi impedido por Satanás, que nós vamos ver aqui, mas ele não foi impedido do coração de orar, de pensar, de ter saudade dos crentes de Tessalônica.
Que mais eu aprendo aqui, irmãos? Podemos sofrer várias adversidades, mas não na nossa união espiritual. Podemos ter provas, luta, dores, choro, angústia, mas a nossa vida espiritual de comunhão tem que estar em harmonia, porque Deus, irmãos, Ele fez da igreja um corpo, o cabeça é Cristo, e todos nós fazemos parte desse corpo. E a Bíblia fala, se um membro do corpo padece, todo o corpo padece com ele. Está lá em 1 Coríntios capítulo 14. E se um membro é exaltado, todo o corpo se alegra com ele. É por isso que nós temos que glorificar a Deus quando as pessoas recebem um dom espiritual, para a glória de Deus. Não é para a nossa glória, mas para a glória de Deus. O que mais eu aprendo aqui, irmão, nesse versículo 17? Podemos evitar estar distantes, mas com o desejo de ver os irmãos. Irmãos, podemos estar distantes, mas o nosso coração está dentro da igreja, em comungar com os irmãos, esse momento tão gostoso de participar da Santa Ceia, todos pegarem na mesma bandeja, os mesmos elementos. Como é gostoso isso, irmãos. Essa unidade, essa união espiritual, isso é muito bom. O que mais eu aprendo dessa carta tão importante aqui, versículo 18 agora? Pelo que bem quisermos uma outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nolo impediu. Eu estava pensando, irmãos, se o capeta impediu Paulo de ver a igreja de Tessalônica, irmãos, não existe supercrente. Nós somos salvos pela graça, somos protegidos pelo amor de Deus, guardados por Deus, por Jesus Cristo, pelos seus anjos, mas se Deus permitir, esse bicho é tinhoso, como diz o caipira. Ele impediu Paulo de ver os tessalonicenses de várias maneiras. Perseguição, naufrágio e tantas coisas mais. Então o que nós vamos aprender aqui, irmãos? Satanás é quem coloca impedimento em nosso relacionamento. Primeiro, por que Satanás impediu Paulo chegar lá? Para Paulo não ter um relacionamento pessoal com os cristãos. Por que colocar tanto impedimento para nós irmos aos cultos, irmãos? Por quê? Porque Satanás não quer o relacionamento dos cristãos, esse convívio espiritual dos cristãos. Ele quer que cada um, como diz, cada um no seu cantinho, cada um na sua casa. Não. Paulo desejava, mas sofreu grandes adversidades para não ter esse Satanás, irmãos. Ele coloca impedimento no nosso relacionamento. Coloca impedimento, barreiras. O que mais eu aprendo nesse verso 18? Sempre existirá uma barreira para a verdadeira coinonia da igreja de Cristo. Sempre vai existir uma barreira para a verdadeira coinonia, comunhão da igreja de Cristo. Por que isso, irmãos? Porque a igreja, como a igreja de Tessalônica estava uma unidade verdadeira, uma união verdadeira, o mesmo sentimento, o mesmo propósito. Aí você vai ver Paulo falando sobre essa questão lá no capítulo 5, que nós vamos discorrer sobre isso. Irmãos, não tem demônio que resista. Então ele trabalha para eliminar essa coinonia, essa comunhão. Satanás sempre guerreia contra nós, mas nunca nos vencerá. Ele nunca vai nos vencer, mas ele nunca vai deixar de guerrear contra mim e contra a tua vida. Ele sabe que ele está derrotado. Ele sabe que ele tem poder contra a nossa vida, porque somos do Senhor Jesus Cristo. Já contei para os irmãos, mas eu volto à ocasião de contar de novo. Certa feita fui com o pastor. Vamos lá, Joãozinho, vamos lá. Não sei de macumba lá, vamos lá. Chegamos lá. E a mulher lá, que era, tinha o pai de santo, a mãe de santo, a filha de santo, mas o que de santo lá, tudo santo. E bate daqui, bate lá e pá. Aí a pouco a mulher fala assim, esses dois precisam sair daqui, senão não vai ter, eu esqueci até a palavra que ela falou, senão não vai ter euforia hoje. Aí ele falou para mim assim, tá vendo, Joãozinho? Tá vendo, Joãozinho? Naquela época era magrinha, pesava 81 quilos. Tá vendo, Joãozinho? Faz tempo, hein? Tá vendo, Joãozinho?
a diferença dos cristãos? O capeta usou a boca e vai falar: tira esses dois daqui. Irmãos, nós, irmãos, somos do Senhor, estamos protegidos, estamos guardados, mas o nosso adversário, irmãos, Pedro fala, ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando alguém para tragar. Ele procura, se achar a brecha, você vai fazer o quê? Se achar a brecha, ele pega. Então, não vamos dar brecha para esse trem, não, de jeito nenhum. Vamos ser fiel ao Senhor, vamos continuar fiel ao Senhor, na fidelidade nossa ao Senhor, em comunhão com o Senhor, para não dar brecha a esse bicho, não. Satanás guerreia contra nós, mas nunca nos vencerá. Deus nos deu as armas para vencermos nosso adversário, que são, primeiro, o nome de Cristo, a palavra de Cristo, a oração e o sangue de Cristo. Nós temos as nossas ferramentas, nossas armas para vencer esse adversário. Mas às vezes, irmãos, na luta, naquele auge da tribulação, nós esquecemos a nossa arma. E a primeira arma que nós temos é o nome de Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Depois nós temos a palavra do Senhor Jesus Cristo. Jesus disse na sua palavra: sai capeta, e sai mesmo. Outra coisa nós temos aqui, a oração contínua: Senhor, em teu nome expulsa capeta, expulsa. E por último, o sangue de Cristo. Mas primeiro não é o sangue é para nos salvar. Mas o sangue de Cristo faz o capeta correr. Porque o sangue na nossa vida, irmãos, é o sinal que nós pertencemos ao Senhor, porque fomos lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Por isso que a Santa Ceia é tão importante, esses elementos, irmãos. Eu sei que é pão, eu sei que é pão, eu sei que é suco de uva, mas o importante é que nós estamos alimentando do corpo do Senhor e do sangue do Senhor simbolicamente, para estarmos fortalecidos nessa batalha. O que mais eu aprendo aqui, irmãos? Podemos vencer nosso adversário pelo nosso testemunho também. Nosso testemunho fala bem alto. Irmãos, vamos tomar cuidado para não perdermos o foco que é o céu. Hoje existem muitas metodologias, muitas inovações, tirando o foco das pessoas do céu e levando para outro lugar. Qual é a recompensa dos verdadeiros servos de Deus? Agora, Paulo, terminando esse capítulo aqui, ele vai dizer a recompensa da fidelidade desses crentes de Tessalônica. Versículo 19, versículo 20. Está na sua Bíblia aí. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também, diante de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua vinda? Mais uma vez, na sua vinda. Paulo fala assim: vocês são a minha coroa de glória. Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. O que eu aprendo aqui, irmãos? Qual é a recompensa do verdadeiro servo de Deus? Primeiro, tem uma esperança convicta com gozo na alma. Gozo da alma, que verso 19. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Na minha alma tem uma alegria profunda por ser salvo, por pertencer à igreja e por ser discípulo de Cristo, filho de Deus. Existe alegria lá dentro. Não pode ser triste um coração que ama a Cristo. Não pode, irmãos. Temos que ter alegria do Senhor. Felicidade de ser cristão. Que mais eu aprendo esse versículo 19 aqui? Tenha certeza da coroa, o galardão, nossa recompensa final. Aí eu fui procurar na Bíblia Sagrada quantas coroas existem para nós cristãos. Marque aí na sua Bíblia, se você puder. Primeira coroa nós encontramos em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 25. Marca no papelzinho, depois você marca na sua casa. 1 Coríntios 9, 25. É a primeira coroa. Que coroa que é essa? Coroa imperecível, que celebra a salvação sobre a corrupção. O seu corpo não vai ser
queimado. O seu corpo poderá apodrecer lá no sepulcro, mas um dia se ressurgirá num corpo de glória. A primeira coroa que o cristão tem é que este corpo um dia será transformado num corpo de glória. Oh, irmãos, como isso é importante. É por isso que Paulo escreveu 1 Coríntios capítulo 15 para falar disso. Então a primeira coroa, nós temos aí, como Paulo fala aqui, e todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. O atleta jejum alimenta, faz o seu corpo de uma maneira sobrenatural para ganhar a coroa de glória lá, uma coroa corruptível, aliás. Que era a coroa dos louros antigamente lá, como existe hoje nas Olimpíadas. Mas nós, uma coroa incorruptível, a vida eterna, com um corpo glorificado, um corpo igual ao corpo do Senhor Jesus Cristo. Segunda coroa, está lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Que diz assim: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Coroa da justiça, que celebra a vitória da salvação. A coroa da justiça, que celebra a vitória da salvação. Eu estou salvo em Cristo, você é fiel a Cristo, porque a minha coroa está preparada, o meu galardão está preparado, a vida eterna está proposta, a vida eterna está nas minhas mãos. Eu não posso abandonar isso, eu não posso negligenciar isso, irmãos. Por isso que Paulo fala, não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Terceira coroa, eu encontro em 1 Pedro capítulo 5, versículo 4. Terceira coroa, 1 Pedro capítulo 5, versículo 4, diz assim: e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Oh, irmãos, que eu aprendo com isso? A imarcessível coroa, que celebra a vitória final. Aleluias, fomos arrebatados, estamos com o Senhor, já não existe mais sofrimento, já não existe mais dor, o corpo glorificado, o corpo de vida eterna. Agora não existe mais nada que vai fazer a minha vida pecar nem nada, porque não vai existir mais pecado, não vai existir mais dor, nem enfermidade, nem nada que tem nesse mundo. Oh, irmãos, como isso é importante para nós cristãos. A inacessível coroa de glória que celebra a vitória final dos cristãos. Eu estava pensando aqui, eu comecei a flutuar. Falei, já pensou? Se a gente tá vivo, né? De repente, com o arrebatamento vai ser assim. É uma coisa inesperada. Nós esperamos, mas não sabemos o momento. De repente você sente seu corpo transformando e você começa a subir. Irmãos, você já pensou? Seu corpo transformado, você vai subindo, e você vai vendo o outro subindo também, e você vai deixando esse mundo aqui. Que privilégio que os cristãos têm, irmãos. E muitos cristãos deixando isso aqui por qualquer coisa, irmãos. Quarta coroa, irmãos. A quarta coroa encontro em Tiago capítulo 1, versículo 12. Quarta coroa, Tiago capítulo 1, versículo 12, que diz assim: bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Coroa da vida, que celebra a vitória da salvação sobre a morte. Onde está a morte, teu galardão? Onde está a morte, seu aguilhão? Onde está a tua vitória? Nós, se formos fiéis, a morte não tem mais poder sobre a nossa vida. A morte, porque o cristão não morre, irmãos. O cristão sai dessa vida aqui para uma outra vida melhor. Existia um hino antigo, que deixou de atrás no primeiro hino, aleluia, tinha ele.
Não se pode matar um crente. Quem é crente não morre não. Ele vai à presença de Deus para receber o seu galardão. Roupas alvas, tão belas, tão claras. Oh, irmãos, esse hino tem uma profundidade tremenda. Só que nós cristãos, irmãos, muitas vezes essa coroa da vida que celebra a vitória da salvação sobre a morte, nós não passamos para pensar. Porque morte, irmãos, morte, o pastor Manuel pregou muito bem aqui ontem sobre isso. O pastor Manuel deixou clarinho sobre essa questão, que a questão da morte, a questão não é você morrer fisicamente, a questão é você morrer espiritualmente. Porque você morrendo fisicamente, você morre salvo, você já vai para os braços de Jesus. Mas se você morrer espiritualmente, se é a salvação, você vai lá para o taxão já. Já vai receber um aquecimento que ainda vai, ainda isso aí não é o inferno eterno não, porque o inferno eterno é depois do julgamento do trono branco. Quando Satanás, o anticristo, o falso profeta e a besta vai inaugurar o inferno eterno. Lá é que o bicho vai pegar, porque Jesus fala em Marcos capítulo 9, e tem um sal que salga e um verme que corrói, mas não consome. Misericórdia, irmãos. Então valorize a tua salvação em Cristo. A igreja tessalônica valorizava isso, porque Paulo deixa bem claro isso aqui, ó. Porque qual é a nossa esperança, o gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também, diante do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. Oh, irmãos, que o pastor tem o privilégio de dizer assim: eu tenho uma igreja preparada para ir para o céu, eu tenho uma igreja preparada para a volta do Senhor, eu tenho uma igreja que está convicta de que um dia habitará eternamente com o Senhor na glória. Oh, irmãos, como isso é importante. E a quinta coroa que nós encontramos na Bíblia Sagrada, está em Apocalipse capítulo 3, versículo 11, a quinta coroa, Apocalipse capítulo 3, verso 11, eis que venho sem demora, guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Satanás quer tomar a tua coroa, teu inimigo quer tomar a tua coroa, talvez o seu parente quer tomar a tua coroa, mas não deixa ninguém tomar a tua coroa da salvação não, irmão. Lute até o fim. Oh, irmãos, como isso é importante para nós cristãos. Não podemos, irmãos, negligenciar isso. Temos que estar fiéis a Deus, fiéis a Cristo, para um dia estarmos todos juntos na eternidade, louvando e adorando o Senhor para todos os sempre. Aleluias. Concluindo, irmãos, se todos cultuassem a Deus como eu, como seria a igreja de Cristo? Pergunto, porque a igreja tessalônica eles cultuavam com propósito. Agora cada um de nós perguntar para nós mesmos: se todos cultuassem a Deus como eu, como seria a igreja de Cristo? Vamos ser sinceros. Segundo ponto para nós terminarmos. Se todos agissem como eu, como seria a igreja de Cristo? A igreja de Tessalônica se tornou modelo para todo mundo daquela época. E eu pergunto para nós: se todos agissem como eu, como seria a igreja de Cristo? Para muitos cristãos seria uma igreja anônima. Tem vergonha de dizer que é crente. Terceiro, se todos trabalhassem na igreja como eu, como estaria a igreja de Cristo? Eu vou até adiantar isso aqui. Se todos orassem como eu oro, como seria a igreja de Cristo? Paulo falou aos Tessalonicenses: orai sem cessar. Oh, irmãos, se todos orassem como eu oro, como seria a igreja de Cristo? São perguntas para nós, que nós encontramos indiretamente ou diretamente nesta carta.
Uma outra pergunta que cabe a nós: se todos fossem frequentadores da igreja como eu, como seria a igreja de Cristo? E por fim, para encerrarmos, se todos fossem ofertantes como eu, como seria a igreja de Cristo? Deus, o que Ele podia fazer para mim e por você, Ele já fez tudo. Já fez tudo. Preparou a salvação, preparou um lugar para nós no céu, preparou a eternidade, tudo está preparado. Tudo é gratuito, tudo é de graça. Isso chama-se graça. Dádiva de Deus para nós, igreja. Irmãos, será que nós estamos, irmãos? Será que nós estamos, irmãos, sendo gratos ao Senhor por esse privilégio? Ou estamos negligenciando, como muita gente está negligenciando, esse privilégio de louvar e cultuar o Senhor e glorificar ao nome santo do Senhor? Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós e que nós venhamos aprender com essa igreja, a progredirmos dia a dia na presença do Senhor. Vamos louvar o Senhor no 114, nosso cenário.